Bom dia, meus amados, meus queridos amigos, companheiros da jornada. Você que nos assiste cada dia, cada manhã aqui no canal, ou talvez pode ser que seja tarde ou final do dia em que tens participado dessas meditações. Louvamos a Deus e a sua bondade para conosco, por nos guardar, nos proteger durante a noite. Eu espero que tenhas passado uma noite tranquila e também espero que tenha saúde na sua família, na sua casa, na sua vida. Talvez tenha alguém que esteja sofrendo e que talvez a esperança tenha desfalecido. Continuemos a confiar e a prosseguir na nossa jornada rumo ao lar celestial. Continuemos a acreditar no amor do nosso Deus, aquele que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele possam crer tenham vida eterna. Prezado amigo, eu quero convidar-te para nós orarmos a fim de meditarmos na palavra do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, nosso Criador e Redentor, nosso Consolador, queremos te agradecer e te louvar pela tua bondade. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo privilégio que nos dás de podermos aqui estarmos juntos, eu em minha casa, os meus amigos nas suas ou no seu trabalho, talvez, em qualquer lugar onde estão sendo conectados, que o Senhor possa nos abençoar e dar-nos entendimento da tua palavra. Fique conosco, guarda-nos com a presença dos teus anjos. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, ontem nós estudamos sobre o segundo aspecto que nos revelou como Jesus pôde suportar o seu tempo de angústia, os abusos que sofreu, os ataques do inimigo nas pessoas, dos romanos, dos judeus. E nós vimos que ele estava focado no seu propósito. Ele compreendeu que o que estava se passando com ele não era apenas algo pessoal, mas era algo do conflito entre o bem e o mal, algo universal. E acima de tudo, ele sabia quem ele era e ele tinha uma confiança no seu Pai, na justiça do seu Pai. E com essas lições de Jesus, hoje nós podemos entender como podemos suportar o nosso tempo de angústia. Finalmente, na cruz, as últimas palavras de Jesus antes de morrer revelam a sua compreensão do conflito entre o bem e o mal à sua volta. Ele entendia bem claro, compreendeu bem claro, que o que estava se passando não era apenas matar um inocente, não era apenas torturar uma pessoa, mas era um conflito universal. Ellen White descreve a cena desse jeito. Ela diz: de repente a escuridão ergueu-se de sobre a nuvem, sobre a cruz, e em tons claros, como de trombeta, tons que pareciam ressoar por toda a criação, Jesus bradou: está consumado. Todos ao redor de Jesus ouviram essas palavras e compreenderam claramente que, mais do que um ser humano que ali estava morrendo, algo de especial estava acontecendo. Jesus quis dizer que encontrou Satanás no seu próprio terreno e derrotou. A guerra fora vencida. O conflito entre o bem e o mal está decidido. Satanás foi completamente derrotado. E Jesus é o grande vencedor. Venceu quando o conflito começou no céu, venceu quando o conflito esteve aqui na terra no seu ponto mais alto, e com esta certeza nós também podemos ter a garantia da vitória quando o conflito estiver no seu auge, no seu culmine contra nós. Cada um desses incidentes durante a prisão de Jesus, assim como o seu julgamento e crucificação, revela-nos que Jesus, ele compreendeu o que estava acontecendo no contexto do grande conflito. Não era algo inequívoco, não é? Jesus compreendeu. Se ele tivesse visto esses episódios como apenas a perseguição dos judeus contra si mesmo, um mero homem, quase certamente teria desistido logo do início. Aliás, ele nem se deixava prender quando as suas mãos foram desatadas para curar o jovem que Pedro cortou as orelhas. Ele poderia fugir, mas ele compreendeu que a situação é muito mais do que a sua própria vida. E que vantagem haveria de ser tratado de maneira tão desumana quando não havia razão para isso? Imagine,
se ele entendesse que a situação é pessoal. Como teria sido fácil adotar esse ponto de vista? Jesus poderia adotar isto. Isso foi exatamente o que Satanás desesperadamente procurou levar Jesus a fazer. A olhar o conflito no ponto de vista pessoal, a entender que os seus discípulos que estavam a rejeitar, os judeus que estavam a rejeitá-lo, e o problema era assunto pessoal e não global, e não universal. E sabe, meus amigos, Satanás continua a trabalhar conosco nesse sentido também. Muitas vezes nas nossas lutas, quando somos atacados por enfermidades, perdas de bens, perdas de amigo, a nossa tendência é sempre perguntar: por que eu? Nós não olhamos no ponto de vista de que há algo a envolver todas essas situações que estamos enfrentando. Há bem pouco tempo enfrentei um infortúnio e a tendência foi: mas Senhor, por que eu? Né? Mas depois, quando a gente analisa e compreende profundamente que o que está em causa é o conflito entre o bem e o mal, é Satanás a procurar nos fazer desistir, é Satanás a procurar fazer com que da nossa boca saia blasfêmia contra Deus. E então nós pedimos força do Senhor para não cairmos nessas tentações. Jesus foi capaz de suportar o seu tempo de angústia, sem desistir ou falhar, graças à sua intimidade e profunda comunhão com o Pai, e também porque se focou no grande conflito. Isso é fundamental para nós, desde agora até que cheguemos àquele momento difícil. É necessário nós termos essa comunhão profunda com o Pai, com Jesus, com o Santo Espírito, e focar a nossa mente no grande conflito, não numa questão pessoal. Talvez um vizinho venha te atacar. Não olhe esse vizinho como um conflito pessoal. Como Paulo disse, a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas muitas vezes Satanás leva-nos a reduzir o conflito para a luta entre carne e sangue. Meus amigos, esta referência e inspirador exemplo do nosso Salvador pode ajudar-nos a perceber como poderemos suportar o nosso tempo de angústia, sem desistirmos da fidelidade a Deus. Eu gostaria de poder dizer que o tempo de angústia que se aproxima é mais fácil e menos assustador para nós, mas não posso fazer isso, porque de acordo com a profecia bíblica, né, Daniel classifica o conflito final como um tempo de angústia, como nunca houve desde que existem as nações. Algo que está além das nossas capacidades de compreender, além de nós podermos tentar descrever isso, não conseguiremos. Ellen White dá-nos mais vislumbre. Ela disse: dá-se muitas vezes o caso de se supor que a angústia é maior do que na realidade é. Mas relativamente à crise que está diante de nós, não é assim. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. É algo assustador. E é por essa razão, quando se fala disto na igreja, quando se prega, quando se ouve uma mensagem, o coração de todos nós ficamos a tremer. Deus, na sua sabedoria, deu-nos uma compreensão muito clara do que ocorrerá no futuro próximo. Então, como vamos enfrentá-lo? É por essa razão que nós temos que estar alicerçados na rocha. Nós temos que estar firmes em Jesus. A nossa fé deve ser uma fé como de aço, como diz a senhora White. Uma fé provada no fogo. Meus amigos, há coisas a fazer que sabemos, são óbvias e verdadeiras, e já ouvimos inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Nós já ouvimos pelas pregações. Hoje vamos para a internet e ouvimos inúmeras vezes esses detalhes. Devemos permanecer perto de Jesus. Devemos aprender a ser completamente submissos à sua vontade. Voltaremos a esse tema durante os próximos dias para compreendê-lo profundamente. Mas antes, quero sugerir outras formas de preparação importante para cada um de nós, para ti e para mim. Adotar a perspectiva universal de Jesus é importante. Lembrar que todas as situações que ocorrem na tua vida, seja hoje, seja no futuro, é uma questão do conflito entre o bem e o mal. Aquela provocação que o teu vizinho te faz, colega do trabalho, um familiar, até os filhos dentro do lar. Lembre que isto é um conflito universal. É um conflito entre o bem e o mal. Satanás ele vai usar toda a instrumentalidade possível para nos levar a desistir da nossa jornada rumo ao lar.
Devemos fazer das nossas provações de hoje trampolins para a preparação. As nossas provações hoje devem nos levar a olhar para um futuro maior quando aquilo que hoje é miniatura se tornar em escala de uma dimensão maior. E através disso devemos procurar desenvolver um caráter que resiste à crise final. Compreender o Evangelho, compreender o que significa a palavra de Deus. E isto vai fazer com que você e eu venha desenvolver um caráter e um relacionamento íntimo com Jesus. E enquanto nós estamos fazendo isso, meus amigos, é fundamental nós continuarmos a orar. Orarmos uns pelos outros. Clamar a Deus pelo poder do seu Espírito. Clamar a Deus que o seu Espírito possa gerar Cristo dentro de nós. E Cristo dentro de nós vai produzir um caráter santo e puro, um caráter irrepreensível, como diz o apóstolo Paulo, em que Satanás não poderá apontar um dedo e nos acusar diante de Deus. Ele pode inventar acusações, mas diante de Deus ele não terá coragem, porque nosso caráter será um caráter limpo e puro pelo sangue de Jesus Cristo. Então, esta manhã, nós encontramos esses detalhes importantes e espero que você possa agarrar desses detalhes, aponte, anote, estude passo a passo e procure buscar fundamentar a sua vida, a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero convidar-te a orarmos para nós concluirmos esta meditação. Ó Santo Deus, Eterno Pai, obrigado porque Tu não nos deixaste sem informações importantes para que nós possamos enfrentar o grande conflito final e sairmos vitoriosos em Jesus Cristo. Até enviaste Jesus para nos mostrar o exemplo. Ele passou na sua grande angústia e talvez a angústia que virá sobre nós nem será do jeito que ele suportou. E o exemplo que ele nos deixou nos prepara para nós podermos enfrentar com coragem, com confiança, com fé, a certeza da vitória em Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua graça maravilhosa. Queremos pedir esta manhã que o Senhor nos conceda o Teu poder. Necessitamos deste poder para a mudança da nossa vida, para a transformação do nosso caráter, para a purificação das nossas mentes. Lava-nos com o sangue de Jesus Cristo. Abençoa cada amigo, cada amiga, irmão na fé, fortalece a nossa fé, anima-nos nessa jornada. Dá-nos um dia na Tua presença, guiados pelos Teus anjos. Essas bênçãos e favor suplicamos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, tenha uma boa quinta-feira. Continue orando. Ore pelo nosso canal para que mais pessoas continuem ouvindo a palavra do Senhor. Não esqueça de dar o teu like, porque quando você assiste a meditação e clica no like, ou o gosto, faz as mãos, né? Clica aí no sinalzinho. Isto vai fazer com que mais pessoas saibam das nossas atividades. Ajuda-nos. Não pare de nos ajudar. Fazendo isso, você também está partilhando o Evangelho. Um grande abraço. Amanhã espero por ti. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos, estudos proféticos, meditações e reflexões neste canal.